E, né, acho que hoje temos nossa quarta reunião do Comitê de Economia. A gente conta aqui com a ilustre presença da Letícia Versiani e da Daniele Knaip, que foram uma das responsáveis, né, pelo novo guia final aí, Vertical Plus, né, o mais aí. Então, acho que hoje a ideia é que a gente consiga aí ter um pouco mais dos insights, né, das análises principais que estão sendo usadas para os casos de fusões não horizontais. A gente sabe que o BRAC, inclusive, auxiliou, né, na minuta ali da consulta pública. Repassamos, acho que, bastante comentários, né, do nosso lado aqui. Então, a gente está um pouco. A gente sabe que já teve a versão final, a gente sabe que vocês já têm usado, então, acho que a ideia é a gente tentar entender, primeiro, o que que mudou em especial ali da versão anterior, como é que vocês estão vendo, né, na prática ali esse guia. Então, acho que a gente conta aí com essa apresentação para passar aí para os principais análises, especialmente econômicas, né? E depois, às 11h30, a gente vai ter aqui a presença da Stefane, que ela tem uma dissertação, onde ela também tem aí um estudo feito em concentração vertical conglomeral. Ela fez uma dissertação de mestrado em Direito na UNB, ela foi orientada pela Ana Frazão, inclusive, onde ela vai trazer condutas, um estudo que fala sobre condutas anticompetitivas e a crescente concentração de mercado autorizado pelo CAD, né, com foco aí em ACs verticais. Então, acho que hoje o tema, de fato, é para a gente falar um pouco de fusões não horizontais, e a gente conta, então, aí, vou iniciar a nossa apresentação com a Letícia, com a Daniele, para a gente iniciar essa conversa de hoje. Com vocês, meninas. Ai, obrigada, Fabiana. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando mais uma vez do guia, e agora com a companhia da Dani também. Foi um trabalho não só meu e da Dani, a gente coordenou e acabou ali no final tendo mais trabalho né, na hora da consulta, mas foi um trabalho aí do GT, que me iniciou lá em 2022 com a Ana Sofia, que foi quem encabeçou, e aí depois eu e Dani seguimos, e ano passado trabalhamos bastante aí para conseguir soltar o guia. Eu vou começar, a gente vai se dividir aqui um pouco, eu vou falar um pouco, depois a Dani. A gente até ficou um pouquinho na dúvida de como estruturar a apresentação, porque na verdade a gente acabou não fazendo, era uma ideia até inicial, que foi até discutida com o IBRAC, de fazer uma apresentação mesmo do guia, quando ele foi lançado, né? É, então acabou não tendo uma apresentação oficial, agora já tem 2 meses, a maioria já conhece o guia, mas a gente achou importante só falar um pouquinho como é que ele ficou estruturado, para quem ainda não conseguiu mexer muito no guia. Enfim, normal também, a gente, eu e Dani, que mexemos muito. Sei que tem gente do CAD assistindo também, então vale também para falar um pouquinho aqui como é que ficou no final. Aí depois a Dani vai entrar e falando da consulta pública, como é que foi esse processo, ou seja, não do processo em si, da consulta, mas mais ou menos as contribuições, o que que foi incorporado no guia, o que que não foi, por que não foi. E aí depois no final eu vou falar um pouquinho do que a gente já tem visto. Assim, ainda é muito recente, né? A gente ainda não dá para fazer uma avaliação, a gente não fez nada formal do tipo, olha, já saíram tantos pareceres usando o guia, a gente ainda não fez isso, mas já deu para sentir um pouquinho informalmente, assim, nas discussões até aqui dentro da SG, da SGA1 com o superintendente adjunto, já deu para ver uma melhoria ali nos pareceres, enfim, então eu vou falar isso no final. Acho que é a Dani que começa falando, né, Dani? Vou aproveitar para me apresentar também. Sou Daniele, trabalho na CGA1, lá do CAD, e agradeço aqui o convite da gente estar tendo essa oportunidade para trazer. Eu acho que os aspectos principais que apareceram na consulta pública foram bastante interessantes, e em alguns casos a gente já tinha sido objeto de deliberação do GT até. Então, assim, acho que estava todo mundo muito alinhado assim, sobre alguns pontos. Então, acho que vai ser legal trazer essa perspectiva.
Só para descontrair um pouco a nossa apresentação, porque eu tenho buscado exercitar minha curiosidade com ferramentas de inteligência artificial. Aí, quando eu estava pensando na apresentação, eu fui para o Copilot da Microsoft, fui seca e direta e pedi para ele gerar uma imagem ilustrativa de uma fusão não horizontal, mas sem dar nenhum tipo de contexto do que seria uma fusão não horizontal. E aí ele me veio com essa fusão entre um abacaxi e uma melancia. A única coisa que eu pedi, na verdade, para ele foi para usar a sua versão mais criativa. Então, eu acho que ele cumpriu o propósito, foi bem criativo, inventou aí, inclusive, uma fusão tangencial lateral e uma fusão interna ou intrínseca, sei lá, né, entre o abacaxi e a melancia. E eu fiquei tranquila porque eu vi que, meu trabalho não vai ser substituído pela inteligência artificial, pelo menos nesse momento. Aí a gente fica, eu optei por ficar com a figura que a gente colocou no guia mesmo, que é uma figura ilustrativa aí do que seria uma integração vertical, né? E a gente tem uma figura também semelhante para o que seria uma fusão conglomeral. Então, eu acho que eu vou optar aí pelas figuras que a gente colocou no nosso guia para ilustrar. Gostei do abacaxi e melancia. Tá, então aqui é mais ou menos como é que a gente vai fazer a apresentação. Enfim, também a gente não vai ficar falando muito, porque eu sei que tem algumas perguntas, é, mas eu achei importante é, passar rapidamente aqui de como que ficou a estrutura final do guia. Não vou entrar ali nas partes, né? Mas enfim, então a primeiro como se fosse quatro partes. A primeira é identificando as concentrações não horizontais, aí é uma parte mais de definição mesmo, simples e curta, e aí depois entra nos procedimentos para análise de atos de concentração não horizontal, e aí ela segue exatamente o que está no guia H, que é a definição do mercado, quer dizer, bem parecido, né? Mas não é exatamente, tem uma especificidade aí da análise de concentração na horizontal. Mas, enfim, são as etapas de definição de mercado relevante, participação de mercado, e aí análise de potencial lesivo à concorrência, jusante a montante, aí obviamente específico, mas aí análise dos benefícios líquidos decorrentes da operação e os eventuais remédios. O que diferencia justamente essa análise do potencial lesivo, a concorrência, que a gente entra com essa estrutura de análise que a gente tem, né? Na verdade, já fazia aqui, mas eu acho que ficou agora mais explicadinho no guia, que é a de capacidade, análise de capacidade, de incentivo e de efeitos. E isso é bastante detalhado, explicado no guia. Então, nesse primeiro momento, explica o que, que se leva em consideração em cada análise de capacidade, incentivo e efeitos, mas depois isso é mais detalhado. E aí, essas partes são mais resumidas aqui, né? Não é a definição do mercado, a participação no mercado, mas tem umas explicações, análise do benefícios líquidos, e aqui há um reconhecimento de que integrações verticais podem gerar benefícios, e aí a gente lista os principais, né? Eliminação de dupla margem, redução de custo de transação, etc. Enfim, e aí depois há uma divisão, entra realmente nas integrações verticais, e aí explica os efeitos não coordenados, que são os principais, quais são os principais que são analisados no guia. A gente analisa especialmente fechamento de mercado, e aí de insumos e clientes, e aí segue justamente essa estrutura de capacidade, incentivo e efeitos. Ixi, desculpa. E E a gente analisa também, ainda que menos detalhado, mas o acesso a informações concorrencialmente sensíveis e aumento de custo de rivais. E depois os efeitos coordenados, que podem ser gerados com as integrações verticais. E a gente cita outras teorias do Dano, a Dani vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas elas não são detalhadas assim, elas são mais citadas. E depois fusões conglomerais segue a mesma lógica, efeitos não coordenados, fala um pouquinho do fechamento de mercado e os efeitos coordenados. Então, isso é de uma forma bastante resumida, mas só para mostrar como é que ficou o guia.
A Dani, então, vai falar agora. Dani, você me fala quando for para passar aqui. Tá bom, obrigada. Bom, só relembrando aqui que a consulta pública ela ficou no ar, né, entre julho e setembro do ano passado, naquela plataforma Participa Mais Brasil. E aí, antes disso, bom, o guia começou com uma minuta elaborada lá pelos membros do GT do CAD, que até então se chamava GT de Integrações Verticais, então a gente estava mais focado em relações verticais mesmo, nem, não tanto em efeitos conglomerados. E aí, esse GT, ele tinha uma participação, assim, de todas as unidades finalísticas do CAD, e aí esse grupo elaborou uma primeira minuta, depois essa minuta, ela foi um pouco dilapidada por mim pela Letícia, ela passou também pela contribuição da consultoria PNUD, da Amanda Taide, e antes de ir para a consulta pública, a gente ainda fez uma consulta interna, com as autoridades do CAD, né, todos os conselheiros que estavam nomeados à época, economista-chefe, procuradora-chefe, representante do Ministério Público, SG, enfim. E a gente fez essa coleta de contribuições internas para poder levar uma versão um pouco mais redonda para a consulta pública, e tivemos também já alguma interlocução com os representantes do IBRAC, nesse momento pré-consulta pública. E aí, durante a consulta, a gente teve contribuições de muitas origens, né? O IBRAC, Escritório de Advocacia, OAB, GAI, Setor Privado, Consultoria Econômica, Associação Pessoa Física. E as contribuições, algumas delas vieram assim, em formato PDF, consolidando tudo, mas se a gente fosse desmembrar assim, por item, né? Foram mais de 170 itens de sugestões que a gente recebeu. E aí a gente sempre, né, Letícia, a gente sempre destaca aí a postura do IBRAC nessa elaboração do guia, que sempre foi muito colaborativa, e isso também ficou muito claro na contribuição que foi enviada na consulta pública, né, assim, eu acho que a preocupação era realmente ter ali um documento que fosse o melhor possível para a comunidade antitruste. Então, a gente agradece aí a parceria de todos que estiveram com a gente ao longo dessa jornada. Pode passar, por favor. Ah, desculpa. Peraí. Começando aí pelo que assim, não foi possível incorporar ou que a gente conseguiu apenas assim parcialmente ou tangencialmente incorporar no texto com relação às sugestões, né? Acho que o primeiro tópico é um que já é nosso companheiro já desde a época das reuniões do grupo de trabalho, essa dúvida se a gente deveria ou não tratar especificamente alguns setores, ela acompanhou a gente ao longo de todo o processo. No GT, a gente conversou bastante sobre se a gente deveria ou não aproveitar a oportunidade dessa elaboração desse documento para a gente tratar principalmente de mercados digitais, pelo fato de ser um tema que já está em alta assim, na comunidade antitruste já há algum tempo, e também debatemos sobre colocar especificidades de mercados regulados, se a gente deveria fazer uma sessão específica sobre isso ou não. Aí, na consulta pública, esses dois pontos de mercados digitais regulados também voltaram como sugestões. Veio também setor financeiro, veio setor portuário. E aí, a gente até deliberou com o SG e com o SGA1 à época, mas, assim, algumas escolhas a gente tem que acabar fazendo para elaborar um documento, né? Então, a gente quis seguir um pouco a linha do que aconteceu com o Guia H, de ser uma ferramenta transversal, né, que a gente pudesse utilizar na análise de qualquer caso, não horizontal. E se a gente fosse começar a abrir sessões, ou pelo menos a gente pensou até em utilizar o box, alguma coisa assim para destacar, se a gente fosse começar a incluir isso, depois que a gente viu que mercado digital, regulado, setor financeiro, setor portuário, se a gente fosse atender tudo isso, eu acho que sairia um pouco do propósito do guia. Então, a gente optou por não entrar nessas especificidades, assim, considerando que o guia é transversal, que, ó, claro, a análise é sempre feita caso a caso, então a gente sempre tem que customizar para o caso concreto, e que o CAD tem também outras publicações que podem ser lidas conjuntamente com esse guia, né, que aí vão trazer esse contexto setorial.
cadernos do DE, documentos de trabalho do DE, inclusive notas técnicas e pareceres e votos que acabam entrando mais na especificidade dos mercados. Então, acho que a leitura de todos esses documentos em conjunto, ela traz acaba complementando o outro. Depois eu vou falar um pouquinho especificamente para mercados digitais. Pontualmente, a gente foi introduzindo ali no guia alguma nomenclatura ou algum disclaimer, assim, para lembrar o leitor de que, olha, aqui, para mercados digitais, você pode ter que pensar duas vezes antes de fazer essa etapa aqui de análise. Mas depois eu vou entrar num slide mais específico sobre isso. A gente. Aí também outro tópico que também passou por debate no GT foi a menção direta a precedentes do CAD. Eu acho que, até para assim, para quem ainda está iniciando no antitrust, entender uma sobreposição horizontal é bem mais fácil do que entender uma relação vertical ou uma relação conglomeral. Então, talvez realmente menção a precedentes, a utilização de exemplos, fosse tornar mais fácil a compreensão. Mas, de novo, a gente optou por ser coerente com o Guia H, né, que é um documento que foi publicado em 2016, né, se não me engano. Não fez menção a precedentes do CAD, porque se tivesse feito, seriam precedentes de 2015, 2014 para trás, ou seja, nesse momento já seriam precedentes de 10 anos atrás, ou mais. E aí a gente queria que esse guia V+, também fosse um guia que não ficasse datado. Então a gente também fez a opção por não incluir a menção a precedentes do CAD por questão de coerência e organização ali também do que a gente estava pretendendo com esse documento novo, né, com essa ferramenta. Houve sugestão de aprofundamento da análise referente a fusões conglomerais. A gente atendeu parcialmente, a gente fez um rearranjo ali da seção de fusões conglomerais, depois da consulta pública, mas o guia, ele foi construído com base nas melhores práticas do CAD, né, com benchmark internacional, com base na teoria, enfim, mas eu acho que dá para ver que o espaço dado no guia para cada teoria do dano, ele está bastante correlacionado com a experiência do CAD em cada tipo de análise. Então, a gente dedicou mais tempo a fechamento de insumo, fechamento de clientes. Aí depois um pouco menos de espaço para aumento de custo de rivais. Depois um pouco menos de espaço ainda para acesso a informações concorrencialmente sensíveis. E aí acaba que a gente também não dedicou tanto espaço para fusões conglomerais, porque no CAD não tem tanta massa crítica de análise assim desse tipo de operação. Eu estou há quase 8 anos do CAD, eu acho que eu já lidei diretamente com um caso que envolvia aspectos conglomerais uma ou duas vezes. Então, a gente deu algumas diretrizes de como deve ser feita a análise nesse tipo de operação, mas a gente não quis aprofundar para não ficar uma coisa muito teórica e talvez descolada do que das práticas do CAD, né? Pelo fato da gente não ter tantos exemplos assim. Dani, eu acho que inclusive vale a pena falar, desculpa te interromper, Nada? mas que nesse caso, inclusive, inicialmente a gente ia fazer até o guia lá no começo do GT Isso. só sobre integração vertical, né? A gente nem ia tratar de fusão conglomeral. Mas isso, de fato, eu acho que até, enfim, conversas internas, nas apresentações que aconteceram no guia, a gente viu que, de fato, seria ruim perder essa oportunidade de já incluir no guia, ainda que a gente não tivesse aí tanta experiência na análise dessas operações, não tivesse tanta informação, né, mesmo as outras jurisdições ainda não têm tanta experiência, então a gente achou melhor incluir, mas, ou seja, inicialmente ia ser um guia só, ia ser só o guia V, e acabou virando, que eu acho ótimo, acho que foi realmente a gente teria perdido essa oportunidade, mas aí virou o guia V mais um pouco depois, né? Enfim, Foi isso desculpa, mesmo. continue. Na primeira minuta lá do GT, a gente ainda tinha só integração vertical, depois que essa parte foi incorporada, bem lembrado. É, A gente recebeu também contribuições mais específicas, até para a gente incluir a questão de análise de alguns arranjos contratuais que levam a relações verticais.
Mas, assim, em alguns pontos, a gente, obviamente, tem que ficar restrito ao que está na lei, ao que está nas resoluções do CAD, ao que está no regramento, né? E aí veio também essa sugestão de alteração de threshold de 30%, que também foi objeto de deliberação do GT, mas a gente, enfim, eu acho que o processo de alteração de uma resolução é um rito diferente da publicação de um guia, então a gente não trouxe isso para o texto do guia. E também houve um pedido mais específico de flexibilização desse threshold, porque especificamente para mercados intensivos em capital ou dependentes de escala operacional. E aí foi feita a sugestão de que a gente adotasse um patamar de 50%, que estaria mais aderente aí a algumas diretrizes da OCDE e que já havia constado em guia americano. Mas, enfim, da mesma forma, esse tipo de alteração mais profunda, a gente precisaria passar pelo rito de uma alteração aí da resolução do CAD, que estabelece aí os patamares de corte, né, para análise sumária e análise ordinária. Recebemos sugestões de aprofundamento das novas teorias do dano. Acho que a gente conseguiu atender em parte, assim, mas bem sutilmente, só para dar um esclarecimento um pouco maior sobre o que a gente estava querendo dizer com essas teorias do dano, mas eu também preparei um slide mais específico sobre isso, depois eu vou entrar. Pediram também para a gente fazer um maior detalhamento de remédios antitruste voltado para fusões não horizontais, mas assim, a gente entende que já temos um guia focado nesse assunto, né, de remédios antitruste, e a ideia de colocar uma seção no Guia V+, sobre remédios, foi só para a gente completar ali o rito de análise de uma operação e chamar a atenção que, para fusões não horizontais, pode não fazer sentido alguns remédios que são utilizados para casos de sobreposição horizontal. Às vezes, um remédio estrutural ele não vai fazer sentido para uma operação vertical, temos que ter um cuidado extra para que o desenho do remédio ele não elimine até as próprias eficiências decorrentes aí dessa operação não horizontal. E aí também recebemos algumas sugestões com relação a eficiências, que eu também preparei um slide mais específico. Vou detalhar daqui a pouco. Pode passar, Letícia. Aí, o que a gente incorporou, assim? Aí, a gente incorporou, acho que dos 170 itens, mais ou menos, que a gente recebeu, a gente deve ter incorporado, sei lá, uns 80% ou mais, né? E porque foram muitas sugestões também de melhoria da coesão, da coerência do texto, reorganização. Então, eu acho que, de fato, foram sugestões bastante interessantes que deixaram o texto melhor. E uma das coisas que a gente tinha feito ao longo do guia, a gente ia falando assim, da relação de fornecimento de insumos, do fechamento do mercado de insumos. E aí, uma sugestão foi que a gente deixasse claro se a gente estava se referindo a insumo mesmo como matéria-prima, né? Ou se a gente estava adotando uma definição mais lato sensu, assim, mais abrangente. E, de fato, o que a gente queria dizer era uma definição lato. Então, a gente colocou um disclaimer de que, quando a gente está se referindo a insumos, a gente quer dizer tanto insumo como uma matéria-prima mesmo, ou até serviços, canais de distribuição, ativos essenciais, acesso à tecnologia. Então, tudo isso a gente quer dizer quando a gente diz, por exemplo, sobre um fechamento de insumos, né? Aí os itens 2 e 3 que eu coloquei, né, de incentivos relacionados ao custo-benefício da prática de uma conduta e controle societário compartilhado, podendo interferir na estrutura de incentivos. Também foi uma sugestão interessante que a gente recebeu, porque, de fato, numa fusão não horizontal, quando a gente tem uma aquisição de controle total, a gente tem um cenário, né? Que assim, eu acho que os incentivos ali, tanto do elo montante quanto do elo jusante, eles vão estar mais alinhados mesmo. Agora, quando a gente tem uma aquisição parcial, em um dos elos ali da cadeia, a gente já vai ter a participação de outros acionistas que podem não ter podem não ter uma racionalidade econômica de adotar uma conduta de incentivo, assim, a alinhamento para gerar algum tipo de fechamento parcial ou total no mercado. Então,
a gente fez também essa ponderação de que, se for uma aquisição parcial, a gente precisa analisar ali os incentivos dos demais acionistas daquele elo, né, da empresa atuando ali naquele elo da cadeia, para que a gente veja se realmente vai haver incentivo a fechamento, incentivo a uso de informações sensíveis de uma forma anticompetitiva. Aí, praticamente concomitantemente à época que a gente soltou o guia para consulta pública, houve a publicação do documento do DE sobre fusões conglomerais, né? Então, a gente não, assim, por uma questão de timing mesmo, a versão que foi para consulta pública, ela não estava ainda compatibilizada com esse novo documento do DE. E aí recebemos uma série de sugestões para que a gente tivesse esse cuidado. Então, foi uma coisa que a gente fez, a gente mudou até a própria terminologia que a gente usou porque antes acho que estava integrações conglomerais, aí a gente ajustou para fusões conglomerais, né, para ficar mais aderente, e trouxemos também uma análise mais de poder de portfólio aí para a questão das fusões conglomerais. Mencionamos também algumas outras teorias do dano, que são mais específicas de fusões conglomerais, e aí tivemos esse cuidado para que o documento fizesse sentido, né, com esse outro documento do DE recém-publicado. Eficiências e novas teorias do dano eu vou falar em seguida, passa, por favor. Bom, aí essas foram as teorias do dano que a gente citou. Essas são mais voltadas para integrações verticais. E aí, como eu falei, assim, algumas dessas que a gente chamou de novas teorias do dano, se a gente for analisar, né, de uma forma atenta, elas podem até ser encaixadas como um tipo de fechamento de mercado parcial ou total, ou até como ou ser encaixadas como uma tentativa de aumento de custos de rivais ou de utilização de informações concorrencialmente sensíveis. Mas a gente quis trazer essa listagem não exaustiva para poder também trazer maior familiaridade para o leitor com essa terminologia. Por exemplo, houve muitos questionamentos sobre essa de circunvenção de normas regulatórias, por exemplo. Então, a gente pegou aí e colocou uma explicação do que a gente estava querendo dizer com isso, né? Que seriam fusões em que ali a empresa fusionada ela atuaria num elo montante a jusante, em que em um desses elos ela teria um controle de preços por parte do regulador, e aí ela poderia ter uma estratégia de compensar esse controle de preços em um elo, mexendo nos preços do outro elo. E aí, com isso, ela estaria evadindo ali do controle da norma regulatória. E aí a gente detalhou também que tipos de outros parâmetros concorrenciais poderiam ser analisados, né, os não relacionados a preços, como inovação, qualidade, coleta excessiva de dados. E aí a gente já trouxe também uma conceituação de ecossistemas digitais, né, no sentido de que são ferramentas, plataformas e aplicativos consolidados sob uma estratégia comum. E achei interessante assim, a gente já trazer, por exemplo, impedir a interoperabilidade. A gente pode encarar como uma forma de fechamento, mas eu acho interessante trazer essa nomenclatura para que, assim, talvez um técnico que está se iniciando ainda nas análises de atos de concentração, quando se depara com esse tipo de terminologia, já tem uma referência de como de onde pode buscar, né, mais informações. E aí a gente trouxe também na parte de conglomerados, bundling puro, bundling misto, time, fortalecimento do poder econômico, redução substancial da concorrência, aumento da concentração agregada, também nesse sentido de trazer uma explicação breve sobre cada uma dessas teorias do dano, mas sem o intuito de aprofundar muito, até porque a gente acredita também que o ferramental de capacidade, incentivo e efeitos, ele pode ser adaptado ali também para essas outras, teorias do dano em alguma medida. Pode passar, por favor. Aí, especificamente sobre mercados digitais, né, já até apareceu ali no hall de teorias do dano novas, né, que a gente colocou. A gente colocou também ali um lembrete de que, por exemplo, na parte de definição de mercados relevantes,
Quando a gente está lidando com mercados digitais, a gente tem que ter um cuidado maior, né? É mais complicado a gente definir esses mercados muitas vezes. Numa rede social, por exemplo, eu posso estar, ao mesmo tempo, como uma consumidora de conteúdo, uma potencial consumidora dos produtos que são, que são ofertados ali, né? Que se faz propaganda, mas, ao mesmo tempo, eu sou um produto também, porque meus dados, eles são vendidos pelas plataformas para as empresas que anunciam ali, né, como um serviço. Qual o perfil de consumo que eu tenho, quanto de atenção eu dedico a cada, tipo de produto, né? Então, acho que para poder direcionar melhor as publicidades dentro da plataforma. Então, ao mesmo tempo, a pessoa é consumidora e é um produto. É realmente mais difícil de definir os mercados. As teorias do dano, modernas também a gente citou. Aí a gente também fez um lembrete que a análise de poder de mercado também pode ser mais desafiadora quando a gente está lidando com ecossistemas mais amplos, né? É, quando você olha o poder de mercado num mercado relevante específico, de uma forma isolada, é uma coisa. Mas se ele está dentro de um ecossistema correlacionado ali com vários outros mercados relevantes em que há uma dominância da plataforma, aí é um outro tipo de preocupação que a gente tem quando lida com um caso desse tipo. E a gente trouxe também, na parte de conglomerados, né, efeitos unilaterais, a gente também tem que ter mais cautela quando a gente está lidando com ecossistemas digitais, porque ele reúne várias categorias de fornecedores, clientes, consumidores interagindo ali dentro do ecossistema, e aí os mercados relevantes, eles podem se sobrepor, se conectar de forma, às vezes, complementar ou de forma vertical, então, assim, acho que quando a gente está lidando com mercados digitais, às vezes a gente tem que afastar um pouquinho o olhar para ver ali o todo e as sinergias e as relações que tem entre os mercados relevantes. Então, a gente sempre sugere a leitura das outras publicações do CAD, né? A gente tem esse caderno específico sobre mercados de plataformas digitais e o documento do DE sobre fusões conglomerais também tem uma seção específica para mercados digitais. Pode passar, por favor. Aí, com relação a eficiências, a gente a gente manteve as diretrizes estabelecidas no Guia H, né, sobre as eficiências terem que ser prováveis, verificáveis, específicas, tempestivas e repassáveis aos consumidores. Sobre as eficiências serem verificáveis, a gente havia colocado a necessidade de mensuração. E aí, uma das sugestões que a gente recebeu foi que a gente não deixasse tão fechado assim na necessidade de haver uma mensuração, porque muitas vezes é possível verificar a existência da eficiência, mas uma mensuração precisa é muito desafiadora. Então, dá para cumprir todos os requisitos sem necessariamente fazer uma mensuração precisa. Então, a gente trouxe essa flexibilização de que, quando possível, é interessante ter essa mensuração, até para a gente poder fazer sopesar, né, os efeitos anticompetitivos que foram encontrados ali na análise com as eficiências alegadas. E aí, a gente trouxe uma série de exemplos no guia sobre eficiências que são mais específicas de operações não horizontais, né? Assim, a mais notável, eu acho que é a discussão sobre a eliminação da margem dupla, mas a gente trouxe também redução de custos de transação, melhoria na coordenação do processo produtivo e do processo de distribuição, alinhamento de incentivos, redução dos problemas de hold-up, compartilhamento de dados, que é um ponto dúbio, né? Porque, ao mesmo tempo que esse compartilhamento de dados aí entre os elos pode levar a uma eficiência, a gente, em alguma medida, pode entrar na preocupação de acesso a informações concorrencialmente sensíveis, que é uma teoria do dano que a gente explorou também dentro do guia. E a outra eficiência é a eliminação do efeito carona. Então, eu acho que, assim, nessa parte das eficiências, a gente até que conseguiu incorporar várias das sugestões que apareceram. Algumas não,
A gente recebeu até uma sugestão bem específica de tratar as eficiências, né, especialmente a eliminação da dupla margem, não como uma eficiência, mas como um efeito dado de toda e qualquer integração vertical. Aí, só que nesse ponto a gente achou melhor ter mais cautela, né? Porque, enfim, acho que a gente precisa passar pela análise ali do caso concreto, porque não necessariamente esse efeito da eliminação da dupla margem, ele vai ser pró-competitivo, né? Então, por isso que a gente manteve ele na parte das eficiências, para que a gente pudesse fazer essa análise no caso a caso ali, em que se a eliminação da dupla margem existe mesmo naquela operação concreta, se ela é suficiente para suplantar eventuais efeitos anticompetitivos identificados e, mais ainda, se ela potencialmente será repassada aos consumidores. Então, a gente manteve essa discussão na parte de eficiências mesmo. Acho que deu para passar assim uma pincelada geral sobre as principais contribuições que a gente recebeu. Agora, já vou entrar aqui na última parte. Na verdade, ela é a mais curta, porque justamente a gente tem pouco tempo, né, de guia publicado, pelo menos, desde abril. Foi em abril, né, que ele foi publicado. Foi lançado, na verdade, né, ele é virtual. Mas já deu para perceber, e na verdade, assim, internamente aqui na SG, o guia a minuta, ainda que não a definitiva, mas ela acabou não sofrendo, acho que nenhuma alteração. Aí a Dani pode até me corrigir. Mas a gente fez uma versão ali depois, pós-consulta, justamente, só que né, enquanto a gente estava analisando isso, mudou o tribunal. Então a gente teve que esperar os novos conselheiros assumirem, e aí, para mandar essa versão do guia com pós-consulta pública, justamente porque não deu tempo de lançar no tribunal antigo, que já tinha feito uma revisão, enfim, do guia, então a gente tinha que dar um tempo para os novos conselheiros poderem ler a minuta e, eventualmente, fazer alguma alteração. Eu acho que não houve nenhuma alteração. Acho que teve uma outra coisa, né? Que a gente até foi até mais errinhos de digitação ali que foram observados, e a gente acabou alterando, conseguindo alterar, que foi ótimo. Mas não teve. Então a gente já tinha uma minuta aqui interna desde o começo do ano que informalmente a gente acabava, né, olhando para na hora de fazer. Então já houve aqui, desde janeiro, uma preocupação em já adequar a análise ao que exatamente como é que estava ali a estrutura do guia. É, relembrando, o guia, na verdade, né, seguiu ali o que já era feito. Mas deu para perceber que, de fato, o guia ali está bem estruturado ali, a ordem de análise tem facilitado bastante na hora da gente fazer o parecer e seguir a análise de casos. Então, tanto para o técnico, né, na hora que a gente está fazendo, ter justamente essa previsibilidade da estruturação do parecer, está sendo bem importante. Então, a gente tem conversado bastante aqui, né, com a equipe para justamente, não, olha, né, no começo, especialmente, nos primeiros casos ali, não, acho que isso aqui, né, não devia estar aqui, devia estar em incentivo. A gente viu que, de fato, tinha uma certa confusão de onde incluir cada argumento, e então a gente tem visto isso, uma maior previsibilidade, uma coerência na apresentação dos argumentos, e isso até lendo, assim, né, durante a análise aqui, a gente tem que ler um parecer antigo que fazia uma análise semelhante e perceber, nossa, como que agora está mais claro do que aquele parecer que saiu há um ano atrás. Não que tivesse mal feita a análise, de jeito nenhum, mas justamente porque os argumentos agora parecem fazer mais sentido quando eles vêm na ordem ali que está estruturada no guia. Então, tá sendo interessante observar isso, de pegar, né, eu mesmo consulto muito pareceres, tanto da minha própria coordenação quanto de outras,
e reparando que os pareceres que têm saído agora esse ano têm seguido ali uma estrutura que faz mais sentido. E aí também eu acho que um grande mérito tem sido do Felipe, aí como SGA1, que está tendo esse trabalho, ele que sim, que revisa todos os pareceres que saem daqui, ele também está tendo um cuidado grande de de fazer com que esses pareceres sigam guia e que coloquem os argumentos ali de uma forma, né, que faça sentido de acordo com o guia. Então, muitas vezes até não, né, vai sair um parecer nosso, ele fala, olha, não, eu acho que isso aqui fica melhor, faz mais sentido ficar ali em incentivo, em efeitos. Então, isso está sendo ótimo, porque isso garante aí justamente o que a gente queria com o guia, que era que os pareceres saíssem obviamente diferentes, né? Analisam mercados diferentes, são feitos por pessoas diferentes, mas que sigam a mesma lógica de análise, para que que faça ter uma coerência maior nos pareceres. E aí, em relação à última, que é a maior clareza das informações necessárias para análise, eu acho que isso realmente vai vir aos poucos. Eu acho que a gente já tem sentido um pouquinho, esse tipo de informação seria importante a gente ter desde o começo, talvez, mas eu acho que isso vai vir com o tempo, né? Daqui a um ano a gente pode fazer outra apresentação para o IBRAC, e aí já vai estar mais claro o tipo de informação que quando a operação principalmente, né, gera principalmente ali uma integração vertical, uma fusão conglomeral, certas informações, se elas vierem já antecipadamente, margem de lucro, enfim, são informações que podem acelerar a análise internamente. Eu acho que isso vai ser um grande ganho, né, para todos os envolvidos, ou seja, se puder apresentar uma informação antes, o caso vai sair bem mais rápido. É, eu acho que isso ainda não dá para a gente já falar, olha, isso aqui realmente a gente vai precisar, mas a gente internamente já está vendo e até em reuniões de pré, já fazendo perguntas relacionadas a informações que a gente viu num caso anterior muito parecido, que foi importante ter essa informação, mas naquele caso a gente só pediu mais para frente, e com isso, né, poderia ter adiantar a análise. Eu acho que certamente isso vai vir, e isso vai ser um outro benefício, certo? E pode até pensar futuramente, mas ainda está muito cedo para falar disso, mas de mudar o formulário, já acrescentar essas informações no formulário mesmo, eu acho que isso vem com o tempo. Assim, então, resumidamente, é isso que a gente tem notado. Eu realmente fiquei feliz quando eu peguei um parecer antigo, falei, nossa, como que isso poderia, assim, poderia ter ficado um pouquinho mais claro se a gente tivesse arrumado aqui os argumentos, né, estruturado eles um pouquinho melhor, e como que o guia realmente, pelo menos aqui, internamente, pelo menos para mim, tem ajudado. Gente, é isso. Então, Excelente, aberto para Letícia e perguntas. Dani. Acho que foi uma apresentação super sucinta, mas bem focada aí nas principais mudanças, né? E assim, foi bem bacana aí também escutar de vocês o que foi acatado e não e por que não, né, da consulta pública. Imagino que vocês tiveram um trabalho aí no CAD bem árduo, porque só aqui pelo IBRAC a gente encaminhou bastante comentários, né, e sugestões. Então acho que é interessante entender. A gente sabe que nem tudo dá para aprofundar, até porque é um guia, né, para não ter um caráter tão rígido, então acho que a ideia é vocês trazerem ali um pouco esse arcabouço de como é que tem que ser feita ali uma análise, né, de um caso de um AC. E é bacana também ter o conglomeral, porque acho que, de fato, por mais que tenham poucos casos, né, acho que já tem aí, é um caso que tenha acontecido, é importante também ter aí esse arcabouço a ser discutido, né? E aí, pegando um pouco o seu gancho até, Letícia, a gente sabe que mudanças ali no formulário são difíceis, né? Mas pegando o fato de que a gente tem aí um AC, um guia, né, que trata dos casos não verticais, não horizontais, né? E a gente sabe que ele tem um passo a passo, às vezes um pouco similar ao caso de ACs horizontais, com peculiaridades, em especial ali pensando nas análises econômicas, né, de habilidades, incentivos, efeitos, que tem diversos condicionantes a serem avaliados. E por mais que assim, uma mudança no formulário de notificação nesse momento não seja ali oportuno, mas vocês entendem pelos
casos que vocês têm recebido, pelo menos na coordenação de vocês, sentem falta de alguma informação a ser complementada no formulário ou de alguma análise que poderia ser complementada a partir de ser uma fusão de fato não horizontal? Como é que vocês, por hora, analisam isso? Dani, você quer começar? Começo. Eu acho assim que algumas coisas a gente acaba endereçando no momento da pré-notificação, né? Então, quando a gente se depara, né, com um ato de concentração que tem ali ou uma integração vertical ou um aspecto conglomeral mais forte, a gente já pede uma complementação assim, na maioria dos casos também, os próprios advogados, eles já trazem essas informações adicionais, mas coisas que a gente usa muito por exemplo, é a participação do faturamento, né? Aí tem o ela montante a jusante, a gente faz uma comparação ali do quanto que o percentual de compras ali daquela empresa vai representar do ela montante para a gente ver se ele teria, se o elo ajusante teria condições, por exemplo, absorver ali uma demanda, uma parte significativa da oferta daqueles produtos a montante a ponto de, por exemplo, faltar para os concorrentes, ou ficar mais difícil, ou aumentar o custo dos concorrentes. Então, essas relações de percentuais ali, tanto de volume quanto de faturamento entre o ela montante e a jusante, são coisas que a gente usa com bastante frequência quando a gente vai analisar uma integração vertical. Assim, aí a gente, em alguns casos mais complexos, a gente acaba tendo que pedir o apoio do DE, né? E aí eles entram, às vezes, com aquelas ferramentas que a gente até uma delas a gente até detalhou no anexo do guia, que é a aritmética vertical e tudo. Mas aí eu acho que já não compensa levar toda aquela carga de dados que precisa para uma análise de aritmética vertical, por exemplo, levar aquilo de cara para um formulário, porque não vai ser todo o caso que a gente vai precisar disso, né? Mas outro ponto também que eu acho que é interessante, nem sempre o mercado de compra do insumo vai ser igual ao mercado de atuação da empresa fusionada jusante. A gente sempre usa um exemplo do mercado de saúde, né, Letícia? A gente já analisou, por exemplo, integração entre mercado De SAD. SAD, né, Serviço de Apoio à Medicina Diagnóstica e Oncologia Ambulatorial. Então, vamos lá, a gente tem um mercado lá de tomografia. Mas a tomografia, ela não é feita só para quem vai precisar de um atendimento de oncologia ambulatorial. Então, quem demanda ali as tomografias não é só aquela atividade restrita de oncologia. Então, pode até ser que a empresa fusionada tenha algum poder de mercado ali em oncologia, mas tem uma série de outros demandantes ali daquele serviço de tomografia que vão estar disponíveis para os outros ofertantes. Então, às vezes, essa mudança da ótica ali, da relação entre os mercados, ela é bastante frequente também. Outra coisa, quando tem um descompasso do mercado geográfico, a jusante e a montante. Se eu tenho um mercado a montante que é municipal e o ajusante é nacional, também pode até haver algum poder de mercado ali no mercado municipal, só que do outro lado é nacional, então vai haver demanda de vários municípios, então um poder de mercado em um dos municípios não vai ter ali algum efeito significativo de fechamento para outro elo que é nacional. Então, eu acho que tem esses pontos, assim, mas por enquanto, eu acho que a gente ainda resolve bem no caso a caso ali, ou pedindo já alguns dados mais específicos ou na pré-notificação, ou durante a análise por meio de ofícios. Mas eu acho que a gente pode, com o acúmulo, né, da maior relevância assim, dessas análises, a gente tem visto cada vez mais casos envolvendo integrações e integrações mais complexas, então a gente espera que a gente vai ter um acúmulo aí nos próximos anos, facilitado também pela organização que o guia trouxe. Então, a gente não descarta que no futuro a gente faça uma complementação ali das perguntas do formulário para já ter isso de cara, sabe? Para facilitar. E esses exemplos que a Dani deu, por exemplo, algumas informações às vezes já podem, né, vir, por exemplo, quanto que representa o consumo daquela empresa de insumos vindo da empresa montante e justamente e a venda, quanto que representa aquela compra no faturamento total da empresa, são informações que são importantes para a gente
e que às vezes já podem vir inicialmente, mas isso geralmente é conversado ali na reunião de pré, no caso aqui dos ordinários. E às vezes, por exemplo, esse exemplo de SAD que a Dani deu, esse já é um mercado que a gente conhece bastante. Mas às vezes, se é um mercado novo, a gente não sabe. É, às vezes é uma coisa óbvia, do tipo, não, esse insumo é usado para vários mercados. E a gente às vezes acha que, né, não conhece ainda, acha que é principalmente para aquele mercado ali que está sendo fusionado ali, verticalmente. Então, esse tipo de informação é importante ter em mente é bom explicar isso para que fique claro, enfim, porque né, às vezes não é tão óbvio. Acho que é isso, acho que o Rafael aí tem um comentário, pergunta. Perfeito. Não, primeiro eu queria agradecer a Letícia e a Daniele pela apresentação muito clara, esclarecedora sobre o guia. E, na verdade, eu queria retomar um ponto que foi bastante citado, que é o das eficiências, e foi um dos pontos, né, considerados em parte no guia, e o guia traz um importante rol ali de uma série de benefícios, né, uma série de eficiências que podem ser exploradas pelos requerentes, inclusive, né, no momento da operação. E a gente sabe que a análise de eficiências, o histórico da análise de eficiências, né, como é desafiador, até do ponto de vista econômico, de mensurar essas eficiências. Queria só pedir para, se vocês puderem comentar um pouco mais na análise dos casos, pelo menos na coordenação de vocês, como vocês têm avaliado essa análise de eficiências e principalmente do ponto de vista de que tipo de análise, ou de que tipo de informação vocês sentem falta, ou têm sentido falta, ou desde da aprovação do guia, ou até antes, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso. Eu vou começar aqui, Dan, depois eu te passo. Eu acho que, enfim, essa questão das eficiências, né, a gente já via isso desde o Guia H, talvez uma parte mais desafiante ali da análise, justamente porque não basta só ver que existe a eficiência, quer dizer, ela tem que ser todos aqueles quesitos que já tinham no guia H passaram para o guia V. É óbvio que na teoria a gente sabe que as integrações verticais naturalmente podem trazer mais benefícios. A Dani até já falou disso na apresentação dela. Mas elas têm que ser, né, prováveis, verificáveis, específicas da operação, tempestivas e talvez o mais desafiador de conseguir comprovar devem ser repassadas aos consumidores. Eu acho que continua sendo um desafio, assim, tanto para a gente quanto para as partes, em conseguir mostrar isso. É, e isso nas integrações verticais, quer dizer, por um lado, essas eficiências são mais óbvias, por um lado, né? Todas aquelas que a Dani citou, a gente já sabe, obviamente, a gente está incorporado é, na análise. Mas essa questão de ser repassado ao consumidor continua sendo um desafio de ter que comprovar isso. Então, eu acho que segue o mesmo desafio ali que já vinha desde as análises ali do GH, das análises de, de operações horizontais. Dani, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu, particularmente, eu sinto falta, muitas vezes, de um maior detalhamento do racional econômico da operação, porque Hum. isso é uma coisa que já é pedida no formulário desde o princípio, né? A eficiência é uma coisa que a gente faculta, geralmente a gente faculta a apresentação quando o caso vai caminhando, assim, para um rumo bastante complexo de análise. Então, quando a gente já tem desde o princípio ali um racional da operação muito bem esclarecido, com a apresentação de documentação mesmo, prévia à operação, até a gente costuma pedir apresentações para conselho de administração, para acionistas, né? Quando aquelas etapas anteriores ali, antes da operação chegar no CAD. Eu acho que ajuda bastante, porque aí a gente consegue ter mais clareza e mais confiança de que aquelas eficiências que são apresentadas ali, de fato, já estavam sendo consideradas lá pelo CEO, para quem
por quem fez o valuation da operação, por quem definiu aquela aquisição. Eu acho que isso é uma coisa que eu usualmente sinto falta, até nos casos em que a gente não chega a pedir um parecer de eficiências. Isso inclusive a gente até destacou bastante no guia, né? Essa questão da necessidade dessas informações, de apresentação dessas informações, que eu acho que o que você falou é certo, às vezes nem precisa chegar lá em eficiência, da gente entendendo o racional, fica até mais fácil entender a operação, até para análise mais geral, não só de eficiências. Daniele, muito obrigado aí pela apresentação. Eu tenho só um comentário muito rápido aí, corroborando um pouco do que vocês estão falando sobre as eficiências em integrações verticais. A gente sabe que, ao contrário do que a gente tem nas concentrações horizontais, nas quais a, a gente já tem uma experiência muito maior, a gente sabe lidar com as eficiências que estão, o que são melhor com o que são eficiências antitruste, o que não são, a gente sabe detalhar um pouco mais por ter mais experiência. Na minha visão e no levantamento que eu já vi, que a gente fez sobre jurisprudência, a gente tem muito pouca experiência em eficiências e integrações verticais. A gente até tem casos que envolviam integrações verticais, mas muitas vezes a análise de eficiências foi para a concentração horizontal gerada e não para a integração vertical em si, né? Então a gente tem uma falsa impressão de que a gente analisou muitas eficiências na jurisprudência em integrações verticais, quando a gente analisou muito pouco. Então, acho que o guia acho que foi importante nesse sentido para destacar para todo mundo, né? Do nosso lado, do lado de vocês, o que tipo de eficiência a gente está discutindo, que tipo de discussão é essa que a gente tem que fazer de eficiências e integrações verticais. E aí, só um ponto para vocês é que eu acho que muito do que a gente discute em eficiências é muito mais um detalhamento um pouco maior do que era a motivação da operação, né? Eu sempre vejo muito dessa forma, né? Quer dizer, a gente, quando descreveu a operação, falou por que que ela era importante, o que que motivou tudo aquilo, ali já está o arcabouço do que a gente deveria estar discutindo nas eficiências depois e tentando mensurar nas eficiências, né? Acho que é só um pouco por aí que eu queria ver com vocês e explorar um pouquinho isso, porque eu não vejo como um tema, não é, para mim, não é uma caixinha totalmente diferente, né, na nossa estrutura, né? É a gente detalhar uma caixinha que a gente já tinha preenchido um pouco lá no início, fez toda a descrição e a gente volta para detalhar se o caso for complicado em relação a essa integração, né? É verdade, eu concordo com você. É questão do racional econômico mesmo da operação, né? E, de fato, eu acho até que, como a maioria dos casos que a gente pega tem tanto sobreposição horizontal quanto integração vertical, eu acho que pela própria organização dos pareceres do CAD, algumas vezes a integração ela fica em segundo plano, porque a gente, em geral, analisa as sobreposições primeiro, e aí, quando a integração não é muito complexa, a gente acaba retomando alguns argumentos que já foram apresentados na sobreposição, só que com um enfoque diferente, né? Então, aí, acho que acaba que essa lógica vai ser replicada ali na análise de eficiências também, acaba se dando um peso maior para a parte das sobreposições também, quando a gente vai ver eficiências, e aí, tangencialmente, aquilo ali vai afetar a parte das integrações, né? Então, mas é porque são raros os casos em que a gente só tem integração vertical. E aí, acho que daqui para frente, quando a gente tiver esse tipo de caso, né, só com integração vertical ou só com aspectos conglomerais, eu acho que a gente pode aproveitar justamente para começar a estabelecer aí uns bons precedentes de análise para aprofundar o enfoque, né, como que a gente analisa nesses casos. Muito bem. Bom, acho que a gente agradece aqui a Daniele e a Letícia pela essa explicação e apresentação do guia, e acho que, de fato, é um importante marco aí para o CAD e também para toda a comunidade, né, para o mercado, para trazer aí mais previsibilidade e transparência das análises de casos não horizontais. Acho que foi bem esclarecedor ali. Obrigada novamente pelo nome do IBRAC. A gente tem uma agenda um pouco mais apertada aqui, então a gente vai dar sequência com a Stefane Penereiro, que ela vai fazer até uma apresentação relacionada a nossos casos aqui de não horizontais,
uma pesquisa, uma dissertação de mestrado dela, que traz um pouco essa correlação aí com o abuso de poder de mercado. Acho que o João vai fazer a apresentação dela aqui do nosso comitê, e para a gente dar sequência aqui até mais uma meia horinha aqui de reunião. Oi, gente, bom dia. Vamos fazer uma apresentação bem breve aqui da Stephanie. Acho que muitos já a conhecem. Ela é advogada sênior do escritório Lefosse. Ela também já foi da autoridade concorrencial. Acho que, salvo engano, ela foi chefe de gabinete do ex-conselheiro João Paulo. E ela vai fazer uma apresentaçãozinha aqui para a gente sobre a dissertação de mestrado dela, que focou no tema de condutas anticompetitivas relacionadas à concentração de mercado autorizada pelo CAD. E a apresentação dela, naturalmente, vai focar um pouquinho mais no tema do dia, que são as questões, as relações verticais que surgem tanto em virtude de concentrações de mercado, como as potenciais condutas anticompetitivas que podem surgir disso. Stephanie, você tá aí com a gente? Tá aqui, sim. Fica João, à obrigada. vontade. Antes de só dar sequência para a Stephanie, Renê, desculpa, não passei a palavra para você. Se você quiser ainda fazer ali algumas considerações finais aqui para a Dani, para a Letícia. Obrigado. Obrigado, Fabi. Acho que o ponto, Daniela e Letícia, obrigado pela disponibilidade de vocês. É sempre bom o trabalho, né, o trabalho que foi feito foi de fôlego. Se vocês acharem que seria o caso da gente ajudar a trabalhar, né, numa revisão ou numa complementação, eventualmente, dos anexos 1 e 2, eventualmente possa ser um trabalho interessante, né? Porque, obviamente, quando você faz uma apresentação de um ato de concentração, especialmente quando já tem aquelas integrações verticais bem óbvias, bem claras, as partes já se adiantam, né? E apresentam, obviamente, aquelas análises e tal, mostrando quais são os mercados a jusante e a montante implicados e já fazem isso. Então, eventualmente, da mesma forma como o guia ele considerou a prática, e aí, obviamente, consolidando a prática e trazendo aprimoramentos, eventualmente a gente poderia pensar já numa, não vou dizer numa minuta, mas naquilo que poderia ser um pontapé inicial para uma discussão que amanhã a ESG possa incorporar e depois trabalhar internamente do CAD para uma revisão aí desses anexos, né, do 1 e 2. Não sei se isso faz algum sentido, eu também não quero aqui, né, mas seria a minha reação aqui para a ótima apresentação que vocês fizeram. Vou falar rapidinho aqui para não atrapalhar. Uhum, Acho que talvez agora ainda seja meio cedo, né? Como eu falei, tem uhum. só 2 meses, mas eu acho que sim, pode ser interessante ter essa conversa aí um pouco mais para frente. Acho que pode ser bastante útil. Muito bom. Obrigado novamente, Letícia Obrigada e a Daniela. vocês. Queria agradecer muito ao IBRAC pelo convite, especialmente Fabiana, e João, por estar aqui hoje. Como a Fabiana e o João comentaram, a minha ideia é apresentar um pouquinho a pesquisa, né, da minha dissertação de mestrado, relacionada ao tema das concentrações verticais e conglomerais. E essa pesquisa ela buscou algumas relações, né, entre essas concentrações e casos de abuso de poder econômico. Bom, então, como eu estava comentando esses resultados, né, são resultados de uma pesquisa que eu conduzi no mestrado na Universidade de Brasília, sob a orientação da professora Ana Frazão. É, a ideia da minha fala hoje acho que é tentar focar alguma forma de mostrar por que as integrações verticais, né, e as concentrações conglomerais merecem ser alvo de foco, estudo, atenção e talvez de intervenção. Então, acho que é super legal falar depois da Letícia e da Daniele, justamente para puxar esse contexto é, do guia, né? Eu acho que, adiantando um pouquinho aqui o fechamento, até talvez, é, a ideia, né, os achados da pesquisa demonstram que talvez essas concentrações mereçam mais atenção, então o CAD está estruturando, né, uma análise cada vez mais organizada, com um passo a passo mais definido, acho que é muito bem-vindo nesse sentido. Bom, para fazer isso, então, né, para falar sobre essas concentrações e esses abusos de poder de mercado, eu vou dar alguns passos atrás só para explicar um pouquinho o que era a minha pesquisa de forma mais ampla e da onde ela partiu, e por que que eu
e como eu cheguei nesses resultados, né? Bom, a minha pesquisa, ela surgiu de uma inquietação e de uma dúvida que eu tinha ao ler alguns precedentes do CAD, até, como o João comentou, trabalhando dentro do órgão, de ouvir algumas vezes, né, que é, o momento ideal, talvez, de agir fosse, sobre o poder de mercado, fosse mais, talvez, no momento das condutas, menos nos atos de concentração, algumas vezes, até pelas dificuldades que uma análise prévia, né, e preventiva de um ato de concentração envolvem e dos diversos riscos aí, inclusive ao se reprovar ou a impor remédios aí nos atos de concentração, né? A minha pesquisa ela parte de um marco teórico que dialoga, claro, com diversos autores. Eu gostaria de mencionar principalmente o professor Rodrigo Fialho, professor da FGV, que no seu doutorado identificou o que ele chama de um descontrole de estruturas, né? De acordo com ele, no Brasil a gente teria uma aprovação sem restrições dos atos de concentração muito grande, né? E aí o que o professor Rodrigo identifica no seu doutorado é esse descontrole, e ele diz, bom, mas existe uma possível falha, uma possível forma de, né, contradizer essa tese, que seria demonstrar, com análises econômicas posteriormente, que essas concentrações que foram aprovadas sem restrições não ensejaram efeitos negativos, né, maiores do que os efeitos positivos de fato. Essas análises, como a gente sabe, elas são poucas, né? Elas são difíceis de serem feitas, são poucas que a gente tem de casos concretos, efetivamente. Então, olhando para esse diagnóstico que ele faz, eu fiquei pensando, bom, será que de alguma forma uma pesquisa em direito, né, com o ferramental analítico que a gente tem, conseguiria contribuir para essa discussão? E aí o que eu pensei, e essa foi a minha ideia, foi o seguinte, bom, será que se a gente olhar para os atos de concentração, né, e olhar para as condutas anticompetitivas, né, para os casos de abuso de poder econômico, será que é possível encontrar alguma possível relação entre essas duas coisas? Então, será que as empresas que concentram poder econômico são as mesmas empresas que abusam de poder econômico depois? E será que nessas condutas de abuso há alguma possível relação a essas concentrações que foram aprovadas, né, anteriormente? Então, a ideia da pesquisa é essa, né? E aí, para fazer isso, claramente eu teria que levantar os atos de concentração e os casos de conduta. Como são muitos, eu adotei um recorte temático, e esse recorte temático foi justamente para concentrações verticais, e conglomerais. Por quê, né, desse recorte? Bom, a ideia é que concentrações horizontais, é, indiscutivelmente, né, pela doutrina, pelos precedentes, geram preocupações concorrenciais mais claras, tendem a ser mais óbvias e mais fortes. Então, a minha ideia é que se eu encontrasse essas possíveis relações em casos envolvendo concentrações verticais e conglomerais, que em tese levantariam menos preocupações, né, muito provavelmente isso também é verdade para sobreposições horizontais. Então, a ideia desse recorte foi olhar para esse cenário em que deveria ser mais difícil encontrar essas possíveis relações. Bom, como a Letícia e a Daniele já retomaram, e o guia também retoma, né, eu não vou me estender, as concentrações verticais, elas podem ter efeitos positivos, né, e possíveis preocupações, isso é reconhecido tanto pela doutrina quanto a jurisprudência do CAD internacional. Então, a ideia de selecioná-las era justamente essa, né? Aqui a gente teria um espaço mais dúbio. Esse aqui é o cenário amplo, né? O professor Rodrigo levanta no doutorado dele com um recorte temporal um pouquinho diferente. Esse daqui foi o levantamento que eu fiz na minha pesquisa, nos atos de concentração entre 2012 e 2020, né? Nós temos 3.745 atos de concentração analisados pelo CAD, 12 reprovações durante esse período. Vale destacar que nenhum desses atos de concentração reprovados, né, foram reprovados exclusivamente em razão dos seus efeitos verticais ou conglomerais. É claro que essas operações elas envolvem também, né, parte delas, efeitos verticais conglomerais, mas elas também resultavam em efeitos horizontais e foram reprovadas majoritariamente em decorrência desses efeitos. Nesse sentido, acho que vale destacar também, né, que o Tribunal do CAD está analisando agora um caso em que a superintendência recomendou
uma reprovação em razão de efeitos verticais, então talvez a gente tenha esse debate por vir aí, né, nesse caso agora. Então, esse aqui é o panorama, né, e esse descontrole, então, ele se mantém quando a gente olha para operações verticais e conglomerais. E a ideia da pesquisa, então, recortando aí o problema, era investigar, né, se as investigações pela prática de condutas unilaterais conduzidas, né, pelo CAD investigam agentes que passaram por concentrações verticais e conglomerais autorizadas anteriormente, né, pela autoridade, e se a autoridade segue permitindo concentrações de mercado ainda maiores por esses agentes quando eles já foram investigados, por práticas abusivas, né, de posição dominante. Então, eu fiz um levantamento, de dados empírico, né, de casos concretos. Só queria destacar que eu usei o recorte de concentrações verticais e conglomerais, assim como a Letícia e a Daniela mencionaram, no guia eu também parti das verticais inicialmente, e os casos envolvendo, né, integrações verticais muitas vezes têm efeitos conglomerais também, e essa análise, ela acaba se misturando, né, e sendo conduzida pelo CAD aí, de forma reunida, então eu achei que fazia sentido olhar para elas, né, de uma forma conjunta, e por isso que eu expandi um pouquinho também para as conglomerais, né? Então, levantando, né, partindo para o levantamento de dados concretos, eu mapeei dentro do período de 2012 a 2020, 1.224 atos de concentração, tá, inicialmente. Eu fiz uma análise um por um desses atos de concentração para ver se de fato eles envolviam, né, efeitos verticais e conglomerais. Eu cheguei a 947 atos de concentração com esses efeitos, tá? É, Esses atos de concentração foram tabelados em uma planilha que tem essas variáveis aqui que estão indicadas para vocês. E eu montei uma outra planilha para condutas unilaterais. Inicialmente, eu identifiquei 540 processos. Aqui eu considerei processos ainda em tramitação, tá? Para ter um universo um pouco maior de casos também. E investigações arquivadas. É, Desses 540, perdão, para os atos de concentração, eu fiz esse levantamento a partir da busca do SEI. Tá? Quando eu desenvolvi essa pesquisa, a ferramenta avançada de condutas ainda não estava disponível. Então, para as condutas, eu fiz um pedido pela Lei de Acesso à Informação e filtrei novamente esses casos para ver quais de fato eram para condutas unilaterais. E restaram, então, 371 processos, né? Desses, havia tido, né, a condenação já em 80 casos. Essas são as variáveis que eu analisei para cada um desses processos de condutas. O que eu fiz na sequência foi cruzar o nome das partes nos atos de concentração e nas condutas unilaterais. Eu gostaria na pesquisa de ter conseguido fazer isso por grupo econômico, mas até pela forma que os dados são dispostos e pelas informações públicas eu não consegui, então eu fiz pelo nome das partes envolvidas, tá? E o achado, os achados, né, das pesquisas são duas confirmações, né, das perguntas iniciais. Então, há investigações pela prática de condutas unilaterais que investigam agentes que passaram, perdão, por concentrações verticais e conglomerais. E mesmo quando há essas investigações, né, atos de concentração envolvendo essas mesmas empresas seguem sendo permitidos pelo CAD. Então, eu levantei aqui exemplos de setores econômicos em que essas possíveis relações são verificadas, tá? É claro que eu não pretendo aqui dizer que uma ou outra conduta deveria ou não ter sido, né, condenada, e nem que um ato de concentração ou outro, especificamente de qualquer empresa, deveria ou não ter sido reprovado ou objeto de remédios. Acho que o que eu tento demonstrar aqui é que existe, de certa forma, um descompasso entre essas decisões e algumas contradições, que eu vou percorrer em alguns exemplos aqui, breves na sequência. Então, como um exemplo, né, de condutas investigadas após concentrações, né, verticais, conglomerais, eu destaquei casos envolvendo o setor de gás natural, né? Nesse setor, a pesquisa identificou um processo administrativo que consistia em uma representação em face da Petrobras e do consórcio Gemini, né, no fornecimento de gás natural
para gás local, a celebração de um contrato, então, com a Gasmig. À época, uma associação se habilitou como terceiro interessado e apresentou para o tribunal uma preocupação de uma possível discriminação no preço do insumo, né? O que deveria conduzir à reprovação da operação de acordo com essa associação. Na ocasião do julgamento desse ato de concentração, o Tribunal do CAD entendeu que essa constatação, né, não seria suficiente para ensejar a reprovação do ato de concentração, que essa suposta conduta já estava sendo analisada, investigada por meio desse processo administrativo, né, e a existência, então, dessa investigação não era suficiente para levar automaticamente à reprovação de todas as operações em que essa parte estivesse envolvida. Contudo, né, o que a pesquisa identificou foi que, quando da análise, né, do julgamento desse processo administrativo, um dos principais documentos considerado como prova para condenação das representadas nesse caso foi justamente o contrato objeto do ato de concentração aprovado anteriormente. Tá? Então, acho que esse aqui é um exemplo de como essa dinâmica foi verificada na pesquisa e como essas possíveis relações foram mapeadas. Eu vou dar um exemplo agora da segunda pergunta, né, envolvendo concentrações que seguem sendo permitidas após as condutas, né, mais especificamente no setor de distribuição de bebidas. Então, um ato de concentração envolvendo um contrato de distribuição entre Red Bull e Ambev, né, a superintendência destacou investigações anteriores envolvendo a Ambev, seu sistema de distribuição e o seu comportamento junto aos pontos de venda, né, mas ela registrou, né, que apesar do ato de concentração envolver justamente os sistemas de distribuição, havia incertezas quanto à existência dessas preocupações, e, portanto, o ato de concentração deveria ser aprovado, né? Então, a superintendência registra novamente, né, que se houver indícios de que a parte esteja, de algum modo, utilizando-se do seu poder de portfólio, do seu poder econômico, né, agora acrescido por uma marca líder de energéticos no país, a superintendência irá investigar, então, esse comportamento e pode rever, então, essa aprovação. Então, esse é um exemplo também de empresas anteriormente investigadas que seguem tendo suas concentrações aprovadas. Eu queria citar mais um exemplo que eu acho relevante sobre as concentrações após as condutas. No caso do ato de concentração Disney Fox, né, houve ali no primeiro momento a imposição de remédios estruturais, depois, em um segundo julgamento, remédios comportamentais, né, e nessa ocasião o tribunal também determinou que a superintendência investigasse, né, falou, olha, vou aprovar com esses remédios comportamentais, determino que a superintendência instaure uma investigação sobre um determinado comportamento, né, que pode estar acontecendo envolvendo essas partes. Quando essa determinação do tribunal vai para a superintendência registra por meio de um despacho que essa exata investigação já existe e que ela estava tramitando já há cerca de 2 anos dentro do tribunal. Então, os achados, né, vão no sentido de que há, sim, investigações pela prática de condutas unilaterais que investigam esses agentes que já passaram por concentrações verticais e conglomerais, e mesmo quando há essas investigações, a autoridade segue permitindo níveis maiores de concentração. Eu acho que esses achados de pesquisa mostram, talvez, três coisas que a gente pode extrair daqui. A primeira é que, de fato, essas concentrações podem representar preocupações reais, né, o que eu acho que é discutido, inclusive, pela doutrina e debatido de alguma forma. O segundo é que nós aparentemente estamos verificando, né, no Brasil, essas preocupações em precedentes de forma concreta. E o terceiro é que parece haver espaço, né, para agir. Nesse sentido, eu acho que é muito bem-vindo que o CAD edite um guia e sistematize essa forma de análise, né, como a Letícia e a Daniela expuseram aqui hoje. Eu agradeço o IBRAC pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse diálogo entre autoridade, advogados e a academia também, com levantamentos de dados e tentar mapear e contribuir para esse debate de alguma forma é bastante importante. Então,
é isso que eu queria dividir com vocês. Essa pesquisa ela foi publicada em um livro, enfim, para quem tiver maior interesse de aprofundar esses temas. Eu queria compartilhar também o link das planilhas que eu mencionei para vocês, que reúne aí tanto os atos de concentração quanto as condutas. Essas planilhas elas estão disponíveis em forma de Excel editável para quem quiser conduzir outras pesquisas a partir dessa base, sem precisar fazer esse levantamento de novo. Então, basta acessar nesse link para quem tiver interesse. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e fico à disposição. Obrigada, Stephanie, aí, pela sua apresentação, pelo seu estudo aí, eu imagino bem denso, né? Tanto por coletar as informações aí que estão, ainda que estejam bem organizadas no CAD, a gente sabe que dá um trabalho de organizar e compilar esses dados para trazer aí essas discussões, né? Se eu puder fazer um rápido comentário, depois eu passo para os meus colegas aqui do comitê também. Esses seus achados, né? A gente entende que você fez essa varredura, né? Tentando fazer ali uma avaliação a despeito de ter ali maior, né, concentrações de caso, tendo ali algumas investigações em paralelas, né? Na sua avaliação ali, tanto pelo livro, ou mesmo na tua dissertação, você tenta encadear, ainda que você tenha ali os setores exatamente sendo identificados, que estão tendo maiores concentrações, sendo seja ali de gás ou de bebidas, outros que você trouxe ali como exemplo, você concatena necessariamente ali com os casos que estão sendo investigados como condutas para tentar trazer ali alguma associação um pouco mais direta? Como é que você enxerga um pouco essa visão no seu estudo? Eu não tracei correlações absolutas, né? Não tenho como fazer essas afirmações. Eu acho que o que eu fiz foi uma análise qualitativa mesmo, a partir da identificação desses casos envolvendo as mesmas empresas, né? E aí eu parei para olhar especificamente para cada um dos casos concretos. O que a pesquisa faz é descrever mesmo quais são as concentrações, quais são as condutas investigadas, e verificar, assim como exemplo, né, desse caso do setor de gás natural, o contrato objeto de análise, tanto na concentração quanto na conduta investigada, é o mesmo. Então, nesse caso, parece haver uma relação mais direta, né? Aqui, o que eu coloquei no slide, esses 9 setores, né, que eu destaquei, ferroviário, telecomunicações, gás natural, combustíveis, entre outros, esses são setores em que eu identifiquei possíveis relações mais claras, a exemplo dessas que eu mencionei aqui para vocês. Há outros em que eu identifiquei casos comuns, mas que eu não identifiquei relações tão claras entre é, os atos de concentração e as condutas. Então, eles estão ali, eles estão registrados, mas eles fazem parte até de um outro apêndice, tá? Eu separei um pouquinho o que parecia mais claro, né? Uhum, bacana. Não sei se Márcio, Rafael, João, Marcos, aqui, algum de vocês quer fazer alguma complementação? Eu estou sem comentários, Fabi. Assim, eu gostei bastante da apresentação, Stephanie, parabéns. Meu comentário ia ser bem na linha da Fabi também, né? Eu fiquei curioso em saber essa coisa mais de causa e efeito, né? Se você, tipo, traçou alguma coisa mais específica, pensou num caso mais específico, mas acho que já foi suprido aqui pela Fabi. Primeiro, parabenizar a Stephanie pela pesquisa, né? Trabalho de formiguinha, realmente, de levantar aí centenas de casos. Minha pergunta é mais, pensando nas conclusões, me chamou a atenção na sua pesquisa, tem uma passagem que você traz a informação de que a maior parte dos casos analisados de ACs, né, verticais conglomerais pelo CAD, sequer cita algumas investigações que ou já ocorreram, ou, salvo engano, estão em curso. E eu não sei se, do ponto de vista de conclusão ou de proposta, né, você vislumbra algum ajuste de parâmetro, atualização de parâmetro de análise no CAD, ou metodologia mesmo de análise, por exemplo, não sei, colocar como uma das etapas das análises desses ACs, o levantamento e análise das investigações que estão em curso, né, como uma das etapas a serem percorridas. Isso é uma coisa que eu menciono assim na conclusão da pesquisa também. Eu acho que é possível, né? Há algumas formas
simples, talvez, de tentar ajudar esse ponto, que é, sei lá, incluir no formulário de notificação uma pergunta em que as partes precisem indicar as investigações ali das condutas, né? Acho que isso é um passo simples, é possível de ser feito, mas eu não sei também o quanto ele resolveria, né, essa questão, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito mais, talvez, interna ao CAD, né? Talvez um diálogo maior aí entre as unidades, talvez. E uma análise que eu acho que é, quando a gente pensa, né, na segmentação entre a análise de atos de concentração e a análise de condutas, isso faz muito sentido do ponto de vista prático e organizacional, né? Mas no fim do dia, a nossa lei é estruturada de forma a prever, claro, né, o combate ao abuso de poder econômico em uma simbiose entre essas duas coisas, né? A análise de atos de concentração e a análise de condutas. Acho que em algum momento, o que é importante de ser feito aqui é a retomada dessa análise de forma mais ampla e mais estrutural, né? Quando a gente pensa o combate ao abuso de poder econômico, existem essas duas frentes, mas elas são necessariamente complementares, né? Talvez focar só em um momento ou só no outro, ou eleger um desses dois momentos como ideal, seja complicado aqui. Então, eu acho que tem uma resposta mais objetiva, talvez haja passos mais simples, como indicar isso no formulário, mas eu acho que é uma questão de análise também, né? Do ponto de vista prático, faz muito sentido segmentar, mas as análises, elas precisam, né, dialogar com essas duas frentes, de forma unida, eu acho. Não, parabéns pelo trabalho, achei muito legal e assim, eu fiquei também curioso com essa questão da relação de causalidade que foi mencionada pela Fabiana e pelo João, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu vi que você disponibilizou todas as planilhas, né? Então acho que novas pesquisas, até de natureza quantitativa, podem ser feitas a partir da sua pesquisa, né? Muito legal, parabéns. Obrigada, Márcia. Essa é a ideia, assim, não foi fácil levantar, e até por estudar numa instituição pública, né? Eu acho que esse é o objetivo da pesquisa, né? Que a gente tenha de forma alguma retrabalha, que a gente parta daí para fazer coisas novas e mais legais. Então, enfim, está disponível. Seria um prazer conversar com quem tiver interesse e ver novas pesquisas que de alguma forma se utilizem dessa base também. Antes de finalizar aqui, acho que tem duas pessoas que fizeram comentários aqui no nosso chat, um pedindo os links da apresentação, é, e também a Adriana Pérez também fez aqui algum comentário sobre se tem alguns próximos passos dessa sua pesquisa aí que você já esteja eventualmente pensando. Eu estou Ela enviando. parabeniza também teu estudo, também, enfim, só lembrando aqui. Obrigada. Eu estou enviando aqui os links, Uhum. no chat, para quem quiser. É, Bom, os próximos passos. Foi publicado agora. O objeto de estudo do meu doutorado não é esse. Então, a princípio, eu não estou continuando, essa pesquisa no âmbito acadêmico. Eu acho, assim, pensando para onde eu acho que ela poderia ser expandida. Eu acho que um mapeamento, das sobreposições horizontais seria muito interessante. Vai dar muito trabalho, porque são mais atos de concentração ainda, e são outros, né? Mas, como eu disse, a ideia era que se eu encontrasse possíveis relações aqui, que deveria ser mais difícil nos atos de concentração, elas devem ser ainda mais claras. Então, eu acho que os resultados, tendem a ser bastante reveladores e talvez apontem novos caminhos para a gente pensar, né, justamente o que fazer, de uma forma até mais clara. Então, eu acho que esse seria o próximo passo natural, mas eu não estou desenvolvendo ele agora. Tá ótimo. Bom, acho que finalizamos nossa reunião de hoje do comitê. A gente agradece a todos, todas aqui que estiveram presentes. Letícia, Dani, novamente, obrigada. Stephanie, obrigada e parabéns pelo seu estudo, pela sua dissertação. E obrigada aí a todos que estiveram conosco aí nessa discussão aí de casos não horizontais. Obrigada, gente. Até a próxima.